Em 1945, a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas chegou ao fim e foi substituído por um regime democrático, que teve início com Dutra, que na época da ditadura militar foi ministro e nesse novo período teve apoio de Vargas para se eleger, sendo o primeiro presidente a ser eleito de forma direta em 2 de dezembro de 1945, pelo Partido Social Democrático. Dutra foi muito importante para a história do Brasil, pois adotou medidas importantes como a Constituição de 1946, Plano SALT e o bipolarismo político, e a criação de incentivo que favoreceu a instalação no país de grandes empresas estrangeiras. Logo de início, quando o mundo estava em meio à Guerra Fria, Dutra se alia ao capitalismo dos Estados Unidos em troca de capital que seria investido na infraestrutura brasileira e para reafirmar o seu alinhamento à política ideológica dos Estados Unidos, colocou os comunistas na ilegalidade e cassou o mandato político de todos os parlamentares do PCB. Com esse alinhamento, criou o Plano SALT, que pretendia investimentos em saúde, educação, transporte e energia, sendo que o dinheiro foi investido apenas em energia e transporte, principalmente o rodoviário, com a construção de rodovias ligando São Paulo a Rio de Janeiro, Bahia a Rio de Janeiro. Depois de passar anos em uma ditadura varguista, o país precisava de uma nova Constituição, e em 1946, Eurico Gaspar Dutra elaborou a Constituição de 46, que vai perdurar até o fim da República Democrática e não dá direito ao voto aos analfabetos. Essa Constituição tem como principais pontos a descentralização política, autonomia ao Estado, suspensão de censura, liberdade de crença e garantir a liberdade de todos os cidadãos perante a lei. Com o fracasso obtido pelo Plano SALT, que não conseguiu alcançar suas metas e com outros fatores, como o aumento de dívidas externas, a inflação e o congelamento dos salários, o governo de Dutra passou por manifestações e movimentos grevistas, organizados pela população, que culminou na sua saída do poder, na volta de Getúlio Vargas, que retorna à presidência nos braços do povo. Sustentado pelo movimento querenista, em 1951, Getúlio Vargas vence as eleições de forma direta e retorna ao posto de presidente da República. Para voltar ao poder, o político gaúcho optou por deixar sua imagem política afastada dos palcos do poder. Entre 1945 e 1947, ele assumiu de forma pouco atuante o cargo de senador federal. Nas eleições de 1950, ele retornou ao cenário político, utilizando de alguns dos velhos bordões e estratagemas que elogiavam o seu antigo governo. Não mais podendo governar de forma autoritária por conta da Constituição de 46, que vigora até o fim da República Democrática, Vargas tem seu governo marcado pelo populismo e nacionalismo e a criação do BNDE, que tinha como principal objetivo dar apoio aos projetos do governo. A medida mais importante do governo de Getúlio Vargas foi a criação da Petrobras, em 1953, estabelecendo um monopólio estatal da exploração e refino do petróleo no Brasil, tornando-se independente da exportação de petróleo. Com seu caráter nacionalista, criou campanhas como O Petróleo é Nosso, foi contra a entrada de multinacionais no país e adotou medidas populistas, como o aumento de 100% dos salários mínimos, o que culminou em uma insatisfação dos liberais brasileiros e das empresas capitalistas norte-americanas. Em agosto de 1954, o jornalista opositor Carlos Lacerda, do partido UDN, sofre uma tentativa de homicídio, que dá errado e culmina em investigações que apontam que Vargas teria comandado esse atentado. Sem apoio, o exército exige a renúncia de Vargas, que diz: só deixe o catete morto. Mas, depois de muita pressão, no dia 24 de agosto, Vargas escreve uma carta de testamento e suicida-se, com um tiro no peito, entrando para a história do Brasil. E por ter sido muito populista, a população fica contra a UDN, partido de Carlos Lacerda. Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República em 1955, juntamente com o vice-presidente João Goulart. Nos primeiros anos do pleito, após a situação política ter tomado seus caminhos, tentativa do golpe da UDN e dos militares, rapidamente JK colocou em ação o plano de metas e a construção de Brasília, transferindo a capital do Brasil da cidade do Rio de Janeiro para o Planalto Central. O plano, ou Programa de Metas 31 Metas, tinha como principal objetivo o desenvolvimento econômico do Brasil, ou seja, pautava-se um conjunto de medidas que atingiria o desenvolvimento econômico de vários setores, priorizando a dinamização do processo de industrialização do Brasil. O desenvolvimento econômico que o Brasil viveu durante o mandato de JK priorizou o investimento nos setores de transporte e energia, na indústria de base e na substituição de importações, destacando a ascensão da indústria automobilística e na educação. Para JK e seu governo, o Brasil iria diminuir a desigualdade social, gerando riquezas,
e desenvolvendo a industrialização e, consequentemente, fortalecendo a economia. Sendo assim, estava lançando seu plano de metas. Para ampliar o desenvolvimento econômico brasileiro, JK considerava impossível o processo de economia sem a participação do capital estrangeiro. Para alcançar os objetivos do plano de metas, era necessária uma intervenção maior do Estado na economia, priorizando então a entrada de capitais estrangeiras no país, principalmente pelas indústrias automobilísticas. Ressalta-se que nesse período o Brasil iniciou o processo de endividamento externo. Os setores de energia e transporte foram considerados fundamentais para o processo de desenvolvimento econômico. Ressalta-se a importância do governo de Vargas nesse processo. Com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, Rio de Janeiro, no ano de 1946, e da Petrobras, no ano de 1953. Outros setores que ganharam relevância foram o agropecuário. JK procurou aumentar a produção de alimentos e o setor energético, construindo usinas hidrelétricas de Paulo Afonso no Rio São Francisco e as barragens de Furnas e Três Marias. Outra promessa de campanha efetiva por JK foi a construção de Brasília e a transferência da capital federal. Em fins de 1956, depois do Congresso Nacional ter aprovado a transferência da capital, iniciaram-se as obras da construção de Brasília. A nova capital do Brasil teria um moderno e arrojado conjunto arquitetônico realizado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O plano piloto da cidade foi desenvolvido pelo urbanista Lúcio Costa. A construção da nova capital tiveram início no fim do ano de 1956. Foi inaugurada no ano de 1960. Ela se configurou como uma grande meta a ser cumprida. Brasília somente pôde ser efetiva a partir da grande vontade de JK e também pelo empenho dos trabalhadores que a construíram. Grande parte se constituía de imigrantes da região nordeste do Brasil. Os trabalhadores que a construíram tornaram-se os primeiros moradores, ficando conhecidos como candangos. Com Juscelino Kubitschek, o interior do Brasil passou a ser visto como um espaço de possibilidades, como parte integrante da civilização brasileira. Governo Jânio Quadros, 1961. Jânio da Silva Quadros, apoiado pela UDN, ganhou as eleições para a presidência com 48% da preferência do eleitorado e larga vantagem sobre o segundo colocado, o Marechal Henrique Teixeira Lott, candidato da coligação PTB-PSD. Em função da legislação eleitoral vigente naquele período, o presidente eleito podia ser de uma chapa e o vice-presidente de outra. Assim foi eleito para a vice-presidência João Goulart, do PTB. Adversário de Jânio, o vice, mais conhecido como Jango, era considerado herdeiro político do getulismo. O estilo de Jânio. Jânio chegou à presidência da República coroando uma carreira política rápida e repleta de sucessos. Em São Paulo, exerceu diversos cargos. Conquistou grande parte do eleitorado, prometendo combater a corrupção e varrer a sujeira da administração pública. O símbolo de sua campanha era uma vassoura. O presidente eleito, Jânio, tomou atitudes que surpreenderam, sobretudo porque se ocupou pessoalmente de assuntos corriqueiros. Por meio de bilhetinhos escritos do próprio punho, dava ordens como proibição de lanças-perfumes, das brigas de galos, das corridas de cavalos em dias de semana, do uso de biquínis em desfiles de beleza. Jânio era ao contrário ao comunismo e queria manter o país aberto ao capital estrangeiro. No entanto, passou também a defender uma política externa independente das pressões das grandes potências. Providenciou o reatamento das relações diplomáticas do Brasil com a União Soviética e com a China comunista, provocando violentas críticas dos partidários da UDN e dos representantes das empresas multinacionais. Diante das atitudes do presidente, a UDN rompeu com o governo. Por meio de uma rede de televisão, o líder udenista Carlos Lacerda acusou Jânio de abrir as portas do Brasil ao comunismo internacional. Apesar do prestígio popular, Jânio não contava com forças políticas organizadas na sociedade para sustentá-lo no poder. Sem o apoio da UDN,
dos grandes empresários e dos grupos que dominavam a imprensa, o presidente tomou uma atitude inesperada. Renunciou ao cargo em 25 de agosto de 1961, deixando uma carta endereçada ao Congresso, na qual justificava sua atitude. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas e indispensáveis ao exercício da minha autoridade. A mim não falta a coragem da renúncia. Sem demora, o Congresso aceitou o pedido de Jânio, cujo retorno à vida política só ocorreria em 1985, quando se reelegeu prefeito da cidade de São Paulo. Crise para a posse de Goulart. A renúncia de Jânio ia ao encontro dos interesses udenistas e dos demais grupos da oposição. De acordo com as regras da Constituição, a presidência deveria ser entregue ao vice João Goulart, que estava em visita oficial à China comunista. A presidência da República foi, então, entregue ao presidente das Câmaras dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Dois grupos políticos se formaram, com posicionamentos diferentes em relação à posse de Goulart. O grupo contrário, que o acusava de ser um perigoso comunista, reunia comandantes militares, políticos udenistas e grandes empresários nacionais e estrangeiros. O grupo favorável incluía uma parcela dos líderes sindicalistas e trabalhadores, profissionais, liberais e pequenos empresários. O confronto entre esses dois grupos parecia encaminhar o país a uma guerra civil. Para que isso não ocorresse, foi negociada uma solução política. O vice-presidente assumiria o poder desde que aceitasse o sistema parlamentarista. Nesse sistema, o presidente da República divide o poder executivo com o primeiro-ministro indicado pelo legislativo. João Goulart assumiria a presidência com os poderes limitados e vigiados pelo Congresso Nacional. João Goulart aceitou as condições e tomou posse na presidência em 7 de setembro de 1961. Tancredo Neves era o primeiro-ministro. A emenda constitucional, que estabeleceu o parlamentarismo, previa que esse sistema de governo deveria ser referendado por um plebiscito. Realizado em 6 de janeiro de 1963, o plebiscito reuniu votos de mais de 12 bilhões de cidadãos. Destes, quase 10 bilhões manifestaram-se contra o parlamentarismo, votando pelo restabelecimento do presidencialismo. Governo João Goulart. Após o plebiscito, João Goulart assumiu a presidência e reforçou sua linha de governo nacionalista e reformista, mas eram muitos os problemas que precisava enfrentar. Sua estratégia socioeconômica foi formalizada por meio do Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, organizado por Celso Furtado, ministro do Planejamento. Esse plano tinha como objetivos promover melhor distribuição das riquezas nacionais, encampar as refinarias particulares de petróleo, reduzir a dívida externa brasileira, diminuir a inflação e manter o crescimento econômico sem sacrificar exclusivamente os trabalhadores. O governo Goulart foi marcado por intensa mobilização social e política de diversos setores da sociedade brasileira, como estudantes, operários e camponeses. Tenho andado distraído.